Agora está todo mundo entrando. Agora deu certo, gente. Já está gravando. Eu sei que tem algum botão também que permite todo mundo entrar sem ficar dando autorização. Mas eu não sei onde é isso. Já olhei, já rebusquei e não acho. Mas tá bom, você tá no um. Dá licença, Bartolomeu. Eu tô com visitas em casa. Meu sobrinho, minha sobrinha e os 2 gatos. Aí os 2 estão aqui no meu escritório, o Alfredo e o Bartolomeu. Mamãe vai começar isso tudo agora. Eu sei. Tenho que dar um último beijinho. Oh, meu Deus! Não, papai já vai chegar, tá? Tá. Fecha as portas pra mãe, filho. Mãe, onde é que tá? Eu posso pegar aqui? Esse aqui? Pode, filho. Obrigada. O Bartolomeu saiu. Fecha as portas. Bom, gente, boa tarde para todo mundo, boa noite para alguns já, né? Estamos em horários diferentes. Muito bom ter vocês aqui, a Dani, o Marcos, meu companheiro de estudo, o Topa Tudo, Michele, tudo não, né, Marcos? Mas os estudos mais malucos a gente promove. Tá ele aí. Michele, que participa dos estudos comigo também. Oi, Mari! Tudo bem? A Graça. Tudo bem, a Virna, a Natália. Quem mais for chegando aí, me dá oi. É bom que eu não me sinto sozinha. Não quero me sentir sozinha, hein? Senão eu desligo e vou estudar aqui no meu cantinho. Eu comigo. Aí eu falo alto, daí eu penso, daí eu converso com Jesus. Eu falo, mas como, criatura? E assim vai. Bom, gente, o pessoal vai chegando, né? Se for entrar mais alguém. Eu confesso para vocês que eu estou um pouco nervosa, não sei porquê, mas comecei a ficar agora que deu pane nesses trem de gravação aqui. Na verdade, eu não pretendia gravar, daí depois que alguém pediu, pensei, eu acho que eu vou gravar. Até, eu não sei se foi a Virna ou alguém que comentou, se podia escrever, né, uma linguagem mais simples. Falei, nossa, não sei se eu ainda tenho se eu já tenho essa coragem, digamos assim, mas vai que, né? Então, vamos gravar, vai que sai alguma coisa aqui que precisa ser compartilhada de alguma forma. Hoje a gente está fazendo registros também para futuros estudos, né? De outras pessoas. Mas, enfim, não é mistério para vocês que estão aqui o que a gente vai estudar, mas de uma forma geral é um livro misterioso que tá assim, meu marido falou, mas desse jeito você vai engolir o livro em um mês, que eu não paro de ler. Aí qualquer tempinho que eu tenho, eu tô lá. Eu lembro quando eu era adolescente que eu lia aqueles livros do Dan Brown, umas coisas super legal, que eu estava almoçando e lendo, né? Comendo e lendo, de tão cativante que era. E esse daqui não está sendo diferente. Só que quando a gente vai pegar ele para ler sozinho, assim, ou meio solto, se torna uma linguagem bem complexa, um livro extremamente complexo, né? Eu acho que alguns de vocês já deram uma olhadinha e já perceberam que não é nada fácil a compreensão. Então, o objetivo do estudo é para a gente amadurecer, aprofundar, para que a gente se ajude também na compreensão de fato, tá? Eu comecei já, confesso que eu já li bastante dele, já fui fazendo quase um dicionário, porque a gente precisa decodificar o livro para ter uma compreensão. Mas não sou expert, não vim da aula, pelo contrário, né? É sempre um aprendizado. Vou direcionar porque já busquei algumas coisas e já simplifiquei alguns processos aqui que às vezes a gente teria dificuldade,
mas sempre a proposta é a gente trocar ideia, trocar reflexões, então vocês vão ter esse espaço para isso. Só às vezes a gente tem um pouco de dificuldade quando os microfones ficam abertos, então já está tudo fechadinho, vamos manter assim por conta de microfonia e não atrapalhar. Aí quando alguém quiser falar, pode ou levantar a mão, ou então abrir o microfone e pedir licença para falar sem problemas, tá? Às vezes se a gente se alongar muito na fala, também acaba perdendo a atenção, então vamos tentar ser breve, assim, em algum comentário ou outro. Deixa eu ir permitindo todo mundo aqui de novo. E assim a gente vai, então, transcorrendo o nosso estudo. Eu comecei assim, meio de supetão, senão eu não ia fazer, tá? Até a Dani me perguntou, quando começa? Eu falei, hoje. Já, porque senão acaba prolongando e eu vou indo, que eu já estou estudando ele há um tempo, e até tinha comentado com você, né, Dani, que nas minhas leituras eu estava em oração pedindo o que era para eu fazer com esse estudo, com esse conhecimento, né? E aí eu acordei um dia com vontade de formar um grupo de estudo. E aí, no mesmo dia, já escrevi lá, gravei aquele áudio e enviei para vocês. Então, é como se eu tivesse tendo contato com esse livro já há um tempo, porque conforme eu vou lendo, eu vou percebendo que algumas coisas foram acontecendo na minha vida que me conectam ao livro. E, sinceramente, o dia que eu peguei, que o livro chegou, eu encomendei sem saber muito do que era, fui assistir algumas coisas, e eu comecei a folhear e olhar ele, é como se eu tivesse aberto um baú de tesouro. Foi, assim, uma sensação incrível. Eu arrepiei dos pés à cabeça na hora, assim, eu me emocionei realmente sem saber o que tinha de fato ali de conteúdo no livro. E depois, lendo, eu fui ficando cada vez mais, assim, envolvida e impactada. Eu não sei se vocês vão ter o mesmo impacto que eu, se isso vai causar em vocês a mesma percepção que causou em mim, mas eu não entendo ainda como que um livro desse, até hoje, está, de certa forma, sendo ignorado. Ele passa, assim, algumas pessoas comentam, eu já vi comentários em podcast, naquele que eu fui, inclusive, que eu comentei, depois eu vi outras pessoas falando, mas só citando o livro. Ele não é estudado. Até mesmo dentro dos estudos gnósticos, né, da própria filosofia, ele é passado assim superficialmente e, na verdade, é estudado de uma perspectiva diferente do que eu vou propor para vocês. A proposta desse estudo, ela é mais filosófica no sentido terapêutico de autoconsciência, da gente trazendo a consciência do mundo e de si. Os outros estudos que eu vi até agora e a escrita dele em si, elas trazem mais para essa ideia gnóstica mesmo, tá? Então, até a Blavatsky comenta em alguma altura ali do livro que ele pode ser lido de duas formas. De uma forma terapêutica, para autoconhecimento e conhecimento da existência como um todo, e de uma forma mais filosófica mesmo, mais polida. Então, a minha tentativa foi, de certa forma, trazer uma tradução para que ele vá se encaixando na nossa vida, nas nossas percepções. Eu gosto sempre de usar Jesus como referência, porque foi a minha referência de conhecimento e de autoconhecimento. Então, depois que eu comecei a estudar em profundidade os ensinamentos de Jesus, muitas coisas ficaram muito mais claras, até sobre mim e sobre o mundo de uma forma geral e as outras pessoas. Então, eu gosto de usar Jesus com esse intuito terapêutico. Eu falo que Jesus é o maior terapeuta de todos os tempos. E tudo que vem dele é terapêutico. Tudo que ele falou, todo o movimento que ele fez, tudo que ele ensinou é extremamente terapêutico. Quando a gente tem esse olhar, quando nós trazemos essa perspectiva, saindo um pouco do conceito religioso, que é muito importante também, mas é aplicado de uma outra forma. Então, nós vamos olhar para esses ensinamentos de Jesus aqui, pelo menos para esses compartilhamentos, com esse objetivo.
Mas para isso é como se a gente precisasse reconstruir a história que está ali e transformando ela na nossa linguagem, na nossa percepção. Porque se nós formos ler ao pé da letra, primeiro que a gente não vai entender nada. Se a gente for olhar só para o contexto gnóstico, é como se fosse uma história que aconteceu, né, um relato que não cabe a nós. E aí a gente vai buscar, então, fazer essa transcrição existencial aí, que é a proposta do livro. Eu até comentei que não precisaria vocês terem o livro hoje, porque é importante também ter esse contato de percepção, de conhecimento, né? Eu uso essa obra aqui, está espelhado a minha tela, depois eu viro ali, mas é aquela obra que foi traduzida por Raul Branco, e ela tem alguns comentários da Helena Blavatsky, que fizeram com que o livro ficasse muito mais compreensível, apesar de ter alguns pontinhos, assim, que eu ainda gostaria de aprofundar até onde eu li, mas trazem bastante clareza e ajudam bastante dentro dessa proposta. Tem várias outras, como que fala, né, quando outros autores escrevem e colocam a interpretação deles. Eu não cheguei a ler nenhuma, confesso. Eu estou olhando bastante, assim, o texto na íntegra, que já vem de uma linguagem extremamente difícil em si, a linguagem, e a língua que foi escrita também, ela é bem complicada, né? Então, quando eu vou lendo, vou percebendo que quando eles colocaram essa linguagem, até ela ser traduzida e até ela chegar para nós no português, uma gama de possibilidades de interpretação de um contexto, de uma frase, que às vezes acaba fazendo com que a gente ache que é talvez mais complicado do que realmente é. Então, nós vamos trazendo de uma forma simplificada, tá? Eu até anotei aqui, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Bom, vamos lá. Piche Sofia original, gente, ele foi escrito em uma língua chamada copta. Não sei se você já ouviu falar, eu não tinha visto ainda. É como se fosse a continuidade ou a extensão dos hieroglifos, daqueles desenhos egípcios, sabem? Então, é como se aquilo lá fosse transformado em uma língua. Então, isso já mostra que é um livro extremamente antigo. Tem algumas obras que fazem parte lá da biblioteca de Nag Hammadi, vocês já devem ter ouvido falar também, muitas delas são escritas nessa língua também, eu acho que grande parte, se não forem todos. Mas o Piche Sofia não foi encontrado junto com essas obras, ele foi encontrado antes. Então, ele é datado ali do 2º século depois de Cristo, mais ou menos, mas o contexto histórico onde foi utilizado a língua era de séculos antes de Jesus. Então, ele, para mim, traz a impressão que ele foi escrito ali pouquíssimo tempo depois do falecimento de Jesus, né, do processo, né, da ressurreição e tudo. Então, ele traz características muito antigas, mais antigas ainda do que essas obras, esses manuscritos que foram encontrados séculos depois. E dentro dessa história, ali no contexto, alguns estudiosos falam que essa experiência é o próprio relato de Jesus, do processo reencarnatório dele, as existências que ele viveu até chegar, né, à iluminação, a ser um ser crístico. Isso ele relata numa segunda parte do livro, que é o mito de Sofia, ou a queda de Sofia, que a gente vai estudar depois. Mas ele contextualiza algumas coisas numa linguagem como se fosse o próprio Jesus falando, pelo menos é o que está ali no livro, onde Jesus fala tal coisa, tal coisa, tal coisa, e alguns discípulos que estavam ali junto dele fazem perguntas diretamente para ele. E é tão interessante quando eu vi, assim, a possibilidade que o livro conta, ou ele dá a entender que depois da ressurreição de Jesus, né, do retorno dele, ele passou 11 anos junto desses discípulos, ainda antes de
voltar aos céus, de dar continuidade na existência dele. Alguns estudiosos dizem que foram 11 meses, mas eu, particularmente, não vejo diferença em 11 anos, 11 meses, no sentido da proposta de aprendizado e do conteúdo em si. Porque, às vezes, 11 anos teria muito conteúdo, muitas outras coisas, enfim. Mas 11 meses, para mim, já é extremamente significativo. Poxa, ele, além dele ter ressurgido, aparecido ali para Maria, ele ficou entre eles, e o que diz no início do livro, ó, vou falar para vocês tudo que eu não falei antes, não vou ter papas na língua, vou falar tudo que eu não pude falar, que antes eu falei em parábolas, agora vou dizer diretamente para vocês como é, como é que não é, como é que funciona. Então, o livro, de certa forma, ele começa assim. E aí eu falei, gente, que incrível isso. Porque eu penso assim, se alguém criou aquilo ali, criou a história, todo o enredo, o conhecimento, a sabedoria, a experiência espiritual que aquele ser precisava ter para contar aquilo ali, só pode ser Jesus. Ou então alguém muito criativo, muito inspirado, não sei. Eu não acredito que tenha sido ele diretamente que escreveu, mas foi ditado por ele para que tenha sido escrito. Pelo menos a linguagem, a forma da linguagem, ela mostra isso. Então, dá a entender esse processo. E vocês vão ver a riqueza do conteúdo. Eu não consigo imaginar, assim, como que alguém poderia inventar todo esse processo e colocar uma linguagem tão específica, porque a linguagem de Pisosofia, ela é utilizada só nesse livro. Tem alguns termos que são usados dentro do gnosticismo? Tem, mas tem alguns que, como se eles tivessem sido criados simplesmente para explicar aquilo que queria ser explicado dentro daquele texto. Por isso que a gente tem que quase que pegar um dicionário nesse sentido para conseguir compreender o que traz ali toda a riqueza do conteúdo, porque quando você lê sem fazer essa interpretação, é como se você estivesse realmente lendo em outra língua. Alguém quer fazer algum comentário ou pergunta? Eu vi alguma coisa no chat aqui, deixa eu ver. No prefácio ele faz essa observação também, que é o relato do processo dele. Isso mesmo, Michele. Tá colocado isso no livro, né? Então, a tradução, é óbvio que passou por muitas mãos, passou por interpretação de muita gente. Quando ele veio a ser trazido, que chegou no Brasil antes, né, até pela tradução do Raul Branco, mas quando a Blavatsky pegou esse conteúdo, ela quis ser muito fiel, ela procurou uma pessoa que realmente, eu não lembro o nome de quem fez a tradução para a língua dela, mas que fosse realmente fiel ao que estava escrito ali no conteúdo, porque ela tinha acesso aos originais. Então, ela buscou fazer isso da forma mais íntegra possível, fazer essa tradução. Por isso que, às vezes, é até uma linguagem bem rebuscada, manteve-se as palavras, a essência de cada palavra, de cada conceito que é colocado ali na obra. E foi assim que, de certa forma, chegou até nós. Então, nós temos que levar em consideração todo esse processo também, né? Se a Bíblia já tem todas as suas alterações e interpretações, imagina só esse livro, então, né, que não se sabe nem quem escreveu, ele foi atribuído a, como é que era o nome? Valentim, que era um sacerdote, ele era da igreja, mas daí, quando ele começou a estudar esses manuscritos e tentar levar isso para dentro da igreja, ele foi banido. E aí ele levou junto com ele esses ensinamentos e criou-se o movimento dos valentinianos, que estudaram e aprofundaram a proposta de Pisosofia. Então, era atribuído a eles, mas não foi ele que escreveu. Depois foi se descobrindo tudo isso, né? Então, ele já foi ali, já de cara, por ser considerado escrituras hereges, ele não foi considerado principalmente dentro do catolicismo, tá? A linha ortodoxa nada estuda, não aceita a Pisosofia. Então, ele ficou meio atento, né? Porque ele não foi estudado no catolicismo, em outras denominações religiosas, muito menos,
e dentro do gnosticismo ele ainda faz parte, inclusive, falado inclusive que ele é a Bíblia dos gnósticos, mas ainda assim eu vejo essa interpretação muito com base na visão deles, né, do gnosticismo em si, e não dessa parte dos ensinamentos mesmo, da proposta consciencial que Jesus traz. Alguém quer perguntar, comentar alguma coisa? Estou procurando aqui, eu tinha ele em PDF para compartilhar com vocês. Aqui, achei. Vou colocar aqui no chat, se alguém quiser abrir o PDF dele. Eu não sei, eu não li ele na íntegra ali, mas eu acho que não está faltando nada. Licença, Bart. Enfim, eu fiquei muito impactada em conhecer a estrutura dessa obra e como tudo isso chegou até nós, não sei vocês. E como a gente ainda não tinha tido acesso, ou se permitido conhecer sobre ele. Vamos começar a estudar? Já que ninguém quer falar nada? Ele é dividido, então, ó, aqui, essa obra, inclusive, ela traz 2 prefácios, porque ele tem a primeira edição e a segunda edição, né? Então, é trazido 2 prefácios. E tem muita coisa interessante. O meu livro está todo já rabiscado, tudo cheio de caneta e de muitas coisas, para que eu fosse gravando os principais pontos e fui fazendo, de certa forma, também uma anotação do significado, da simbologia das palavras, tá? Então, aqui, nesse primeiro prefácio, fala o seguinte, que passaram-se 13 anos desde que iniciei o trabalho de tradução e concomitante interpretação de Pisci Sophia. Esse aqui é Raul Branco falando. Confirma-se mais uma vez para mim que tudo na vida tem seu ritmo e que o progresso no entendimento das verdades essenciais ocorre quando somos determinados na busca. Aproveito essa segunda edição para acrescentar novas percepções sobre a mensagem na introdução desse livro, bem como em novas notas de rodapé ao longo do texto. Então, tanto de Helena Blavatsky quanto dele, né, vão sendo colocadas ali algumas interpretações. Eu vou lendo algumas coisas principais, tá, gente? Para que a gente vá, de fato, para onde precisa. Pisci Sophia é um texto sagrado e, como tal, só fará sentido para aqueles que se aproximarem dele com a devida reverência. Um texto sagrado, ao contrário da literatura comum, que pode ser lida de forma corrente, deverá ser absorvido mais pela intuição do que pelo intelecto. Olha que interessante essa proposta que ele coloca aqui, que é justamente o que eu senti durante a leitura. Se a gente for pelo intelecto, se nós ficarmos pautados na ideia de certo ou errado, da funcionalidade em si, da existência, a gente trava, não consegue dar continuidade. Aí a gente precisa exercitar muito mais a sensação, o sentir, o intuitivo de todo esse processo aqui, para a gente conseguir compreender de verdade. Pode abrir, Marcos. Dani, só fazendo um comentário, eu também tive esse sentimento, né? Eu li só, na verdade, 81 páginas. Eu tinha lido 50, voltei e agora consegui chegar na página 81. Mas tem algumas coisas bem interessantes. Estão ouvindo? Estou ouvindo. Uhum. Tá? Tem algumas coisas bem interessantes que modificam a maneira da gente pensar, né? Porque, para mim, tentar entender esse livro, eu tive que fazer uma planilha comparando o macrocosmos e o microcosmos. E ele traz essa comparação, né? Ele parte desse mundo do inefável e traz para esse mundo micro, né?
para o nosso Sim. inconsciente, ele traz para esse mundo. Então, em certa altura do livro, ele fala que Jesus, na verdade, ele veio libertar Sofia. Ele veio para a encarnação para libertar Sofia. É um pensamento diferente, né? Porque Jesus veio salvar a humanidade, né? Mas a humanidade, as pessoas, elas estão vivendo na carne e na verdade, elas estão vivendo o mito de Sofia, né? Uhum. Elas estão vivendo a própria alma encarnada, a própria alma que está na carne, ela pode ser levada a um nível de uma pessoa a nível da humanidade. Então, quando Jesus veio salvar a humanidade, ele veio salvar a Sofia, que estava presa na carne, né? Ele veio mostrar um caminho para a Sofia. Então, assim, são insights que a gente vai tendo e uma maneira diferente de pensar do que a gente pensava anteriormente, né? Mas, assim, só um comentário. Uhum. Pode falar, Michele. Eu sinto falta muito dessas traduções, tá? Então, e aí, quando ele falou assim, que ele veio salvar Sofia, se a gente buscar a origem das palavras, Sofia é a palavra sabedoria. Então, ele veio salvar a sabedoria dentro do contexto humano, né? Isso, e pistes, no caso, é a palavra fé ou fidelidade à sabedoria. Então, acho que isso, para mim, faz muita diferença saber essas traduções. Não sei se mais alguém já tinha olhado ou deixado de olhar. E a questão da gnose também, para mim, eu nunca tinha pesquisado sobre isso, né? Nunca tinha olhado o que queria dizer, né? Essa questão do que é o gnosticismo, né? Que é a questão da busca por esse conhecimento, a necessidade dessa questão do despertar interior e tudo mais. Então, é só para complementar mesmo isso daí, para mim, isso daí me ajuda muito no entendimento do contexto total. Na verdade, a gente vai precisar fazer isso no livro como um todo, né? Porque começa pelo nome, mas vai para o texto, assim, 90% do texto de interpretações do significado, o entendimento dos conceitos, para que a gente consiga compreender a mensagem. Mas isso que o Marcos falou também é muito interessante, porque traz essa proposta desse olhar ampliado. A história de Pissofia, ela é atemporal. Então, ela não parece ser de uma personalidade que foi resgatada por Jesus e foi auxiliada, mas não é isso. O objetivo é entendimento disso. Como a Michele falou, a tradução é consciência, né, ou a sabedoria, eu gosto de colocar também como consciência, que é um aspecto do ser. Então, é como se a gente dissesse que Pistis Sophia e Jesus são extremos da mesma natureza. É como se a gente estivesse falando da visão crística de um ser, né, da sua espiritualidade, da sua totalidade espiritual, e ainda dos desafios, das tendências, não do ego em si, mas da mente, da personalidade. E aí são esses extremos que eles vão se unindo e acontece, de certa forma, o resgate, né? E lá no mito de Sofia, a gente vai perceber isso, como que é essa trajetória dela, que é bem isso mesmo, são as nossas quedas, as nossas dificuldades, as coisas que a gente vive existencialmente, né? Simbolizando como se fosse a vida de Jesus, não como Jesus, porque a personalidade de Jesus, ela viveu na existência em que ele estava ali na Terra, mas ele, enquanto ser, enquanto Pistis Sophia, passando pelas suas outras experiências, onde ele foi se conduzindo, né, até ser um ser crístico. Então, aconteceu esse processo evolutivo. E por que é do macro ao microcosmos? Porque até eu separei aqui um desenho para compartilhar com vocês, porque quando a gente vai lá para a cosmologia gnóstica, que vocês vão ver mais para frente, gente, é uma loucura. Não dá para entender nada. É um trem que está dentro do outro trem que está dentro do outro. Vai um escalonamento de coisas assim que eu tentei fazer um desenho, mas não tem como. A gente chega a um momento que não... Até pedir para a inteligência artificial criar, ela fez um monte de coisas assim, uma incluída dentro da outra, para tentar exemplificar como que era essa cosmologia,
mas é bem delicado. Mas só para a gente ter, assim, um entendimento de como que os planos, eles vão se casando e vai se estruturando tudo para que as coisas fluam e aconteçam no universo. E aí a gente vê a proposta do macro e do microcosmos, né? Tudo que está fora está dentro, e a gente já vai lá para o Kybalion, né? Assim como é em cima, também é embaixo, e assim por diante. Pode falar. Quando você falou a questão, né, dos extremos mesmo, né? Então, Jesus, um ser crístico que vem até a Terra, que estamos no outro extremo, né? O ser humano no outro extremo. Então, realmente, os dois extremos, Jesus Cristo e a Terra, para a gente conseguir chegar nesse equilíbrio que seria a Sofia, essa sabedoria, né? Uhum. É interessante porque a sabedoria, ela é intrínseca, faz parte da nossa natureza, nós temos. Mas por que existe a queda? Como Sofia caiu, a gente vai ver isso. Porque nós precisamos do processo de maturação, do desenvolvimento em si. Então, isso acontece através das experiências, das escolhas, dos movimentos que nós fazemos durante a existência. Então, a sabedoria, ela se vê em alguns momentos perdida, ela é ludibriada, ela, né, ela sente ali os arcontes, que são os regentes ali dos eons, que vocês vão entender tudo isso também, puxando a perna dela o tempo todo, para ela cair, para ela se perder, para ela entrar nos movimentos da vaidade, do orgulho, da ganância, da preguiça, e vai se perdendo dentro desse movimento. Então, é como se fosse esse resgate. Então, a leitura atenta e o estudo comparativo ajudam, mas a verdadeira percepção, integração e entendimento do conteúdo só podem ser feitos na câmara interna do coração, em estado meditativo. Olha o quanto isso aqui é importante. Porque uma teoria, um conhecimento, quando ele é intrínseco, é quando a gente sai do nível do saber cognitivo, que às vezes nós ficamos ali traduzindo o que é isso, o que é aquilo, e a gente vai, de fato, meditar e sentir o que é. E por isso que eu sinto que esse livro, ele vem romper muitas crenças nossas, porque a gente precisa realmente estar com o coração aberto para sair de alguns conceitos do que a gente acha que é certo e do que a gente acha que é errado. E permitir ampliar a nossa percepção, principalmente sobre Jesus mesmo e sobre Deus, né? A razão para isso é que o texto original está escrito na milenar linguagem sagrada das alegorias e símbolos. Esperamos que a introdução desse livro, as notas e os comentários contribuam para ajudar nesse entendimento. Mas o leitor deve despender mais tempo meditando sobre o texto do que com a leitura propriamente dita, tá? Aqui ele fala mais um pouquinho sobre isso. Aí tem o segundo prefácio aqui, que ele traz também a definição, que a tradução foi baseada na versão inglesa, né? Publicada originalmente em 1921, confrontada depois com a versão em inglês, publicada em 78, traduzida do original copto, que era a língua original dele, bem como a versão em português, de Vera Mourão, traduzida do texto do francês, em 1895, e assim foi, né? Passando e passando, e um trazia para cá. Aí tem a obra do Carl Schmitt também, que foi trazendo as suas traduções até que a gente chegasse, de alguma forma, a essa tradução aqui. O texto em copto é corrido, sem divisões por capítulos ou assuntos. Então, nesse daqui foi organizado, foi colocado subtítulos para que a gente conseguisse entender com mais facilidade. E aí fizeram ali a divisão, como ele fala. Com o objetivo de facilitar o entendimento e interpretação, houve uma preocupação de expressar-se o espírito do texto, sem o apego estrito à sua forma. Por isso, para facilitar, foram introduzidas simplificações editoriais, tiradas, né, algumas expressões arcaicas.
Esse mistério sabe por que o Sol surgiu e esse mistério sabe por que a Lua surgiu. Foram unificadas. Esse mistério sabe por que o Sol e a Lua surgiram. Então, simplesmente uma simplificação sem tirar o contexto. Enfim, ali também fala mais um pouco sobre isso do que eu falei anteriormente, né? Sobre as interpretações e tudo, como chegou até nós. E vamos à introdução. Então, o manuscrito conhecido como Pistis Sophia deve ser estudado por todo aquele que procura ensinamentos ocultos de Jesus. É por isso que ele é, né, denominado os mistérios de Jesus, por dois motivos, porque são ocultos, né, são coisas que a gente não vê em nenhum lugar, pelo menos até hoje, os ensinamentos desse livro eu nunca tinha lido, talvez em outras palavras, estudei algumas coisas dentro da doutrina espírita, até consegui ter uma identificação bem significativa com várias coisas que ele fala aqui, com o espiritismo, mas em si, nesse formato, eu nunca tinha visto. Né? Pode ser que tenha, mas eu ainda não consegui ver, assim, pelo menos não dentro dessa proposta em outras obras. E aí ele fala aqui, ó, como será visto mais adiante, as lições transmitidas têm semelhança com o Tantra budista e na Vedanta também, mormente nos seus aspectos mais velados. Aí eu estava falando por que é considerado mistério em dois sentidos, né? Porque ele fala muito dos mistérios do inefável. Então, o inefável é Deus, é o todo, é o Criador, né? É o todo. A gente, em outras linguagens, ou até em técnicas holísticas, chama por esses nomes, né? O Criador, o todo, Deus. Então, Jesus coloca ali no texto, ou seja, quem escreveu, chama Deus de o inefável. Então, ele traz os mistérios do inefável. Os mistérios são como se fossem os acessos transcendentes, as elevações de consciência, o próprio processo evolutivo em si. Quando a gente, por exemplo, acessa uma virtude, é como se a gente estivesse acessando um mistério, tá? Em outras palavras, lá na doutrina espírita, a gente ouvia falar sobre as leis divinas na consciência, sobre o desenvolvimento das virtudes. Então, é como se isso fossem os mistérios. E aí, né, existem graus desses mistérios, mas todos eles, de certa forma, levam ao Criador, que é o inefável. Então, Jesus consegue captar e trazer para si muitos desses mistérios, é isso que garante que ele se torna um ser crístico. Certo? As maiores autoridades do cristianismo primitivo têm acentuado que Pistis Sophia constitui-se num dos mais importantes monumentos do gnosticismo, às vezes reconhecido como o próprio cristianismo primitivo, mercê da profundidade, beleza e inspiração de seus ensinamentos, que contam também com a vantagem de provirem em primeira mão dos próprios gnósticos e não de extratos de obras de seus detratores. Então, é como se fosse considerado muito puro mesmo, né? Não tem ali uma alteração de forma nenhuma, porque não passou por uma religião específica, por alguém que foi lá e quis trazer uma interpretação de um jeito diferente, ou adaptar a palavra ao seu entendimento ou à sua necessidade, né? Como será visto, a obra devidamente interpretada oferece a comprovação cabal de alguns fatos anteriormente sugeridos por outros estudiosos. Primeiramente, a cosmologia de Pistis Sophia é mais rica e abrangente do que a apresentada pelas diferentes escolas gnósticas, inclusive a de Valentino. Esse fato nos remete à questão da autoria do texto original, considerada por alguns autores como sendo da escola valentina. O esquema cosmológico da obra não deixa nada a desejar as versões sugeridas pelas escolas orientais. Ao contrário, oferece detalhes sobre as funções das entidades macrocósmicas e de seus reflexos microcósmicos, os princípios dos homens.
e nem sempre explicitadas por essas escolas, né? Que então é basicamente só aqui que a gente vê. Em segundo lugar, o entendimento da cosmologia e a correspondência numerológica de inúmeras expressões em grego abrem uma nova era para o estudo dos textos mais esotéricos da Bíblia, especialmente o Evangelho de João e o Apocalipse, infelizmente tão pouco compreendidos também. Em terceiro lugar, a apresentação dos princípios do homem no contexto da peregrinação da alma, assediada por seus princípios inferiores, confirma o que Jung já havia declarado, ou seja, os textos gnósticos eram profundos tratados de psicologia. Jung chegou a declarar que havia encontrado nessas fontes a inspiração para grande parte dos seus insights reveladores sobre a psicologia humana. Olha só que legal isso, né? Eu gosto muito da visão junguiana, estudo bastante, faz muito sentido para mim. Então, fico feliz de ler que, de alguma forma, isso foi inspiração para Jung também, né, ter os insights e as percepções dele sobre a psicologia humana. E, finalmente, Fichte Sophia comprova que existe uma profunda semelhança entre os ensinamentos de Jesus e de Buda. A ênfase dada à compaixão pelos dois mestres é conhecida de todos, porém, Fichte Sophia revela um nível de paralelismo pouco conhecido. A salvação da alma está diretamente ligada à transformação dos estados mentais. O homem é prisioneiro do caos, as perturbações da mente condicionada pelo mundo material, devido à ignorância, e só pode alcançar a libertação através da renovação da sua mente, culminando na integração dos seus princípios inferiores e superiores. Então, mais uma, assim, já uma revelação, assim, de cara, na verdade, uma afirmação daquilo que a gente já tem como conhecimento, né? Que o homem, ele só pode evoluir quando a sua mente, né, o ser consciente, faz o seu processo de evolução. Nós temos uma ideia colocada pelo catolicismo de uma forma geral, acho que Jesus é o Salvador, né? Que Jesus morreu na cruz para nos salvar e isso nos basta. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados, a gente pede perdão pelos nossos pecados e ok, né? E aqui a proposta, ela traz um aprofundamento um pouco maior, não é desmerecendo nada do movimento de Jesus, pelo contrário, mas é trazendo a responsabilidade para si. Se a gente se utilizar de todo o processo, de tudo que Jesus fez, do que ele ensinou, de todo o movimento dele, para o nosso crescimento, ótimo. Aí a gente vai estar fazendo o que ele pediu, ensinou a gente a fazer. Mas delegar ou transferir a responsabilidade não faz com que a gente evolua. Pelo contrário, nós continuamos num movimento, às vezes, de auto-engano, né? Então, às vezes, a gente faz isso transferindo a responsabilidade para o pastor, para o próprio padre, que diz o que é certo, o que é errado, ou até mesmo absolvendo ou não do pecado. Então, esse movimento ainda é infantilizado, que muitas vezes a gente tem, de colocar a resolução dos nossos problemas ou a nossa própria evolução fora, né? Eu até fiz algumas anotações de contrapontos que eu ia vendo, e esse foi um deles, que às vezes, né, a gente consegue fazer uma conexão. E qual que é a proposta aqui? É entender que todas as perturbações da mente, elas vão nos aprisionando. E foi isso que Sofia viveu, essas prisões mentais. E quando nós vamos ao entendimento, à renovação mental, nós vamos fluindo para os nossos princípios superiores. A gente vai entrando em processo evolutivo realmente, né? E isso é uma linguagem budista que a gente conhece também dentro da doutrina espírita, mas que está aqui em Fichte Sophia também. Comentários? Perguntas? Não perguntem nada complexo, pelo amor de Deus. Pode abrir, Marcos.
Só um comentário. Tem um texto que eu li, que é o livro de Jó. Ele é datado mais ou menos de 600 antes de Cristo, 600, 800. E nesse livro ele traz a figura de Javé, né, Yahvé, que ele era um deus extremamente vingativo, né? Ele é um deus arcaico, né? Ele é um deus mais logos, assim. E assim, o comentário no final desse livro até tem um comentário muito grande do Jung, ele faz uma interpretação de todo esse texto, que Jesus veio resgatar esse lado feminino, né? E aí bate com o que disse Sofia, porque é o lado feminino de Deus, né? É a própria natureza, a própria intuição do ser humano que estava relegado ao esquecimento. Então, esse Deus vingativo, antigo, do Velho Testamento, ele muda totalmente quando Jesus encarna na Terra, incorpora esse lado de Sofia, né? Que os alquimistas chamavam da natureza. É a natureza do ser humano, né? Uhum. Então, bate porque ele vem resgatar essa alma, né? Que está encarnada na matéria. E é interessante porque a gente vai lendo o texto e a gente entende, né? O porquê da necessidade, o porquê que o Deus precisa do ser humano e por que o ser humano precisa de Deus. Porque a evolução ocorre na carne, ela ocorre nessa dimensão, né? A evolução como alma, a alma, então, ela tem que trilhar esse caminho, né? Que é o caminho que Deus veio mostrar para a alma trilhar, mas sem esse caminho, nessa terceira dimensão, ela não consegue desenvolver. É como se Deus precisasse do ser humano para cumprir o seu propósito também. Então, me parece assim, que a alma vem, ela encarna, ela está presa à matéria, né? Mas ela está presa aqui para a evolução. E o caminho é Deus. Exatamente. E é como se fosse um movimento de retroalimentação, né? Eu percebo dessa forma. Como se o próprio Deus se alimentasse de nós, né? E nós nos alimentamos de Deus. Eu imagino como uma árvore que derruba ali seus frutos e aquilo também, as frutas acabam nutrindo a terra, né? Para que novos frutos venham, para que novas sementes nasçam e deem mudinhas. É como se fosse um ciclo de retroalimentação. Eu consigo sentir dessa forma também. E eu acho que a coisa mais interessante é que Deus, o inefável, ele não tem a experiência da morte, da finitude, que o ser humano tem. Então, em alguns aspectos, talvez o ser humano, com a experiência da carne, ele seja, não que seja superior a Deus, mas pode ser, né? Porque com a experiência da morte, da finitude, a gente desenvolve uma consciência diferente. É como se alguém estivesse, é como se Deus precisasse dessa experiência, de todas essas experiências, para que ele também evoluísse. Mas esse aspecto da morte não existe para um Deus. Que tudo é vida, né? E não tem começo, meio e fim. Não tem começo, meio e fim. Para Deus Deus, é. Deus é. Deus é eterno. Nós não somos, né? Então, me parece que essa experiência da carne, da desencarnação, da morte, do desespero, enfim, da jornada da alma, acontece só aqui. Faz sentido. E né? Porque fora da matéria, pelo menos da dimensão que a gente conhece, tudo passa por transformação, mas não por morte, né? Não, pelo menos não nesse sentido aqui, mas tudo é transformação. Eu lembro daquela teoria
que a ciência fala que o universo expande de tamanho, ele 8 vezes mais do que o seu próprio tamanho por segundo, alguma coisa assim. Vocês vão ver durante esse curso aqui, gente, que eu com números eu sou péssima. Mas a ideia é essa, que o universo está expandindo de tamanho. A cada milésimo de segundo ele dobra lá não sei quanto. Isso é uma perspectiva científica, como se fosse... E a gente não consegue mensurar o tamanho do universo. A sensação que eu tenho é como se o universo estivesse sendo alimentado pela nossa evolução. Como se cada vez que a humanidade, ou, né, o ser, a consciência, ou a mente, vai evoluindo, é como se a gente alimentasse a energia, a vibração, e o universo expandisse a partir disso. Tem essa concepção. Vai, Dani, nunca li isso em lugar nenhum. Como se nós fôssemos o alimento do todo, né? Que é mais ou menos isso que o Marcos falou. Por isso, não que Deus dependa da gente no sentido de que, da dependência em si, mas de contribuição, né? De alimentação mesmo. Maluco, né? Umas coisas assim que, dependendo do contexto de quem ouve a gente falando, fala doidou. Mas eu tenho essa percepção desde quando eu estudei sobre o tempo, que na minha cabeça eu nunca consegui entender o tempo linear que a gente tem no relógio, né? E o passado, o presente e o futuro. Eu nunca me coube isso, mas eu não sabia explicar por quê. Depois que eu li a Gênese, parece assim que alguma coisa me mostrou diferente, e eu nem sei explicar teoricamente. Mas o tempo, ele é cíclico, né? É como Deus, não tem começo, meio e fim. Então, o passado, o presente e o futuro, eles estão entrelaçados. O tempo simplesmente é. É a mesma percepção de Deus. Grupos de estudiosos da doutrina esotérica de Jesus sugerem que o códice foi elaborado a partir da compilação de reminiscências de ensinamentos de Jesus, captados diretamente por seus discípulos, e que teria sido transmitido após a sua morte, quando o mestre estaria, então, revestido de um corpo sutil. Aliás, essa revelação encontra-se expressa no próprio texto. É quase certo que os ensinamentos originais foram ministrados em aramaico, a língua corrente na Palestina, na época em que Jesus predicava. É provável também que, em virtude das circunstâncias históricas, o livro que resultou desses apontamentos originais, acrescidos do registro de recordações e dados posteriores adicionados pelos apóstolos, tenha sido escrito em grego, a língua culta da época. Essa tese de compilação do texto em grego é reforçada pelas extensas correlações do valor numérico das palavras e expressões em grego, que oferecem uma chave adicional para a interpretação de vários aspectos e ensinamentos contidos nele. Mais tarde, em versão grega, deve ter sido revelada para uma das comunidades esotéricas gnósticas do Alto Egito, tendo sido transalada para o copto, a língua local da época. E, finalmente, essa última versão, que a divina providência houve por bem conservar, chegou até nós. E, dessa forma, a versão atual em português, transposta do inglês, já seria a quinta na cadeia da linguística da transmissão. Então, em sua introdução, a obra Médici sugere que a teoria mais aceita dos eruditos é de que o texto tenha sido composto em grego e elaborado em datas ou datas que variam entre a primeira metade do século II e a segunda metade do século III da nossa era. As autoridades seculares fixaram-se nessa premissa porque a versão encontrada em copto contém condições linguísticas muito evidentes de que procedeu de um original grego. Então, se a linguagem, se o transcrito em copto, né, é de 200, segundo século, terceiro século, então, o original, então, é bem da época de Jesus, né, ali da ressurreição. E quanto à data de composição e aceita de onde precedia,
Os estudiosos tateiam na escuridão, trabalhando apenas sobre a hipótese e sem nenhuma evidência mais firme, inclinando-se ao texto de Valentino ou a membros da escola, porque teria sido escrito em meados do segundo século. Mas, né, não tem-se uma comprovação relacionada a isso. Então, Sofia é um documento de extrema importância, um autêntico evangelho dos gnósticos, atribuídos por acaso a Valentino, sendo muito mais provável que seja uma obra pré-cristã. Quanto ao seu original, a obra é autêntica e deveria ser tão canônica quanto qualquer outro evangelho. Esse aqui é um comentário da Blavatsky, tá? Ela faz esse comentário na Doutrina Secreta, que é um livro bem famoso dela. Então, gente, aqui, ó, só para finalizar aqui. É provável que a totalidade do códice não tenha sido coligida por um único autor, nem na mesma época. A totalidade, tá? Ele como um todo. Pois o estilo da narrativa dos livros difere do estilo dos primeiros livros. E no terceiro existe citação de uma passagem de Paulo por Maria Madalena. Ora, como Paulo foi posterior a Maria Madalena, esse não poderia ter escrito sua epístola aos Romanos, da qual a citação é retirada. Quando Jesus ensinava os seus discípulos, né, na época é provável que os citados 4 livros tenham sido coligidos mais tarde, a partir da tradição oral, ocasião em que algum material pode ter sido acrescentado pelo autor ou pelos autores. E em Sofia estão montados 3 magníficos cenários, que é o primeiro, é a situação de Jesus após a ressurreição e a ascensão ao seu posterior retorno glorioso do alto, para continuar a instrução dos discípulos, né, que é a primeira parte. Depois vem o mito de Sofia, e depois vem os ensinamentos na forma de diálogo de Jesus com seus discípulos, muitos dos quais relacionados à cosmologia. E aí eles descrevem simultaneamente o macro e o microcosmos. Sofia representa a última etapa da cosmologia, ou seja, da redenção, que ao mesmo tempo é uma entidade macrocósmica e símbolo da alma humana encarnada na Terra. Então, entendemos aqui nesse primeiro encontro nosso a que se propõe o livro, da onde veio, para quê, por quê, o sentido e o que a gente vai ver de uma forma geral, poder encontrar aqui nele, né, como ele é dividido, para que a gente sinta e saiba se nós queremos aprofundar nesse estudo ou não. Esse primeiro encontro era mais para, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode perguntar, milhões de dúvidas que serão respondidas, né, nos próximos momentos, mas pode abrir o microfone, eu não sei quem que está nomeado. Quem pediu agora levantou a mão, pode abrir. Olá, eu sou a Ana Paula. Eu não consigo Oi, abrir a Ana câmera Paula. por algum motivo, gente. O Mas seu nome também não. é porque eu estou no celular, é por isso. Tá bom. Eu comecei a ler esse livro um tempo atrás, mas confesso que tive muita dificuldade, porque acho que eu não fiz exatamente a proposta que vocês disseram, que é sentir o livro com a intuição. Eu quis trazer muito para o concreto, a começar de quem é essa Sofia? É uma pessoa? É a sabedoria? É uma coisa abstrata? É o próprio Jesus? Eu não cheguei a essa conclusão. E outra coisa, só para esclarecer, para a gente ficar na mesma página, alguns de vocês já falaram sobre o mito de Sofia. Uhum. O que exatamente vocês chamam de o mito de Sofia? Só para eu entender bem, não ficar para trás. É um trecho, na verdade, acho que vai ser a parte do meio do estudo, onde Jesus começa a contar a trajetória de Sofia, que é a queda dela, que é a história simbólica que tem no livro. Entendeu? Ah, entendi. Tudo bem. Fica Que é a nesse nossa livro. própria trajetória. Para Isso, mim, até agora, Sofia parece que é o eu, é a trajetória do eu superior.
é a trajetória, digamos que pode ser a trajetória do encontro a ele. A Sofia é a sabedoria que todos nós temos, é como se fosse a centelha divina dentro de nós, né? Que vai passando por esse processo de maturação durante as experiências para encontrar esse lugar, ou para conquistar, na verdade, esse lugar de elevação. Ok. Obrigada. E essa história ela vai estar na página 101. Começa lá. E daí tem um Tá bem. determinado momento que Maria fala para Jesus, Jesus, a gente quer ouvir a história de Sofia. E aí ele começa a contar. Mas é bem no meio do diálogo, ele já tinha conversado algumas coisas, respondido algumas perguntas, e ele começa a contar. E é uma história simbólica, né? É onde ele relata ali, segundo o que diz no livro, o processo de evolução dele, existencial dele, enquanto ser, né? Enquanto individualidade. Quando você convidou a gente para esse estudo, eu falei, gente, era o que eu precisava. Eu não tenho capacidade de ler esse livro sozinha. Eu achei muito difícil, muito complexo. Mas é mesmo. Eu acho que todos nós vai ser uma dificuldade geral, porque não é uma linguagem comum, além do contexto ser simbólico, ele utiliza de palavras que não são comuns. Então, dificulta duplamente, né? Porque se usa palavras comuns, a gente interpreta a simbologia. Mas tem palavras ali, ó, a gente tem um dicionário aqui, praticamente, ó. Tudo é diferente, os meios, as vestes, regentes, iaô, poderes, tem muita coisa, ó. Os hierofantes, tudo isso daqui eu vou tentar passar para vocês depois um dicionáriozinho. Pleroma, primeiro mistério, ele vai falar, segundo mistério, primeiro mistério, que é o último mistério, na verdade, que é da onde ele veio, é bem complexo, e tem bastante coisa. Eu fiz aqui como se fosse um esboço. Na verdade, eu encontrei isso aqui num caderno meu, quando eu fazia o curso de psicologia transpessoal. Um dia eu simplesmente fiz esse rabisco aqui. Mas eu não sabia por quê. É uma conexão, acho que aí não vai dar para vocês verem, mas aqui é a mente. Aqui é o inefável, né? Deus. Aí as denominações que ele vai colocando lá no livro depois. Eu vou tirar uma foto e mandar lá para vocês, mas é só eu tentando entender essa bagunça aqui. E um pouquinho vai fazendo sentido daí. Mas que bom que vocês estão aqui, eu espero que se permitam, né, que a gente possa fazer junto essa trajetória de estudo. Vamos manter esse dia e horário, eu sei que às vezes a gente não consegue, vou buscar sempre gravar para aqueles que não puderem. Se por acaso eu não puder também, eu aviso vocês, mas, né, eventualmente, assim, caso eu não consiga estar presente, vocês podem fazer, não tem problema. Daí a gente combina também, e vamos lá, se ajudar nessa jornada aí, que seja reveladora e transformadora para nós, né? Muito bem, eu prometi que ia fazer 1 horinha. Se a gente continuar, tem muita coisa, né? Muita coisa. É tanta coisa ali, eu ia lendo, gente, lá, grifando. Muito legal. Maravilhoso. Tá bom, gente, por hoje? Gostaram? Quem não tinha estudado nada ainda? Nem sabia o que ia ver. A Dani, a Virna já tinha recebido uma palhinha, né? Eu Ju, pode... tinha ideia do assunto, mas eu não... Mas não que era isso aí. Essa bomba aí. Pode falar, Ju. Tá fechado. Não abriu ainda o seu. Abril, boa noite. Cheguei atrasada aqui. Assim, eu imaginei que fosse relacionado, mas assim, realmente eu não busquei nada sobre o tema, sabe? Mas assim, eu venho estudando bastante e quero me desenvolver aí junto com vocês. Que bom. Agradeço aqui.
Que legal, olha, nem sabia e sentiu o chamado e veio. É porque era para estar Sim, era. Aí eu também nem divulguei muito, porque eu acho que quando o grupo cresce muito, a gente também perde um pouco né, o contato, dispersa bastante, assim a gente tem possibilidade de todo mundo se envolver e participar, né? Tá bom? Então tá, Eu então vou nos indo, vemos gente. Aqui tô com segunda-feira. fome já. Também tô. Beijos. Beijo, beijo.